Olá, tudo bem? Aqui é o Edu. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Os Afetos, de Rodrigo Hasbun. Rodrigo Hasbun, que é um escritor boliviano, muito conhecido por seus contos, só que aqui nós temos um romance, né? Uma mistura de ficção com não ficção. E nós conseguimos enxergar um pouquinho aqui da estrutura de contos do Rodrigo Hasbun dentro desse romance. Porque apesar aqui do autor não dividir os seus capítulos em contos necessariamente, alguns capítulos aqui eles dão a ideia, por exemplo, né, de uma estrutura parecida com um conto, parecida com uma crônica, né? Principalmente pelo fato de que muitas vezes eles são narrados por personagens diferentes. Mas eu vou deixar para falar um pouquinho sobre isso mais para frente, né, em outra parte do livro, em que eu vou comentar um pouquinho da estrutura narrativa. Bom, primeiramente, então vamos começar com a história, né, do que se trata Os Afetos, né? Tem um título muito chamativo, né, um título muito forte, Os Afetos, tem uma capa também bastante chamativa, que faz referência aos anos 50, anos 60 aqui inclusive, que é justamente a época em que a história se passa, né? Então ali a gente tem uma mistura de alguns anos, ali uma passagem de alguns anos, mas ela se inicia mais ou menos ali depois do período da Segunda Guerra Mundial, porque nós estamos falando aqui da família Ertl, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas é uma família alemã que realmente existiu, ok? Então, os personagens aqui de Os Afetos, eles são reais, né? Grande parte dos personagens aqui realmente existiram. E aqui o Rodrigo faz uma mistura de ficção com não ficção, como eu havia dito no início do vídeo, né? Porque por mais que alguns personagens aqui sejam reais, né, de fato existiram, e por mais que o contexto aqui seja muito bem respeitado, o contexto histórico, social, cultural, etc., né? Aqui nós temos também, claro, invenções do autor, né? A gente tem diálogos, alguns acontecimentos que a gente não pode dizer se foram ou não verdadeiros, né? Apesar, como eu disse, do contexto ser verdadeiro. Os Ertl são uma família, então, alemã, e eles saem da Alemanha no final, depois, né, da Segunda Guerra Mundial, e vêm para a Bolívia, aqui para a América Latina. O que acontece nesse caso aí? O Rodrigo, ele não cita necessariamente isso, mas o Hans, né, que é o patriarca dessa família, ele serviu as forças nazistas, né, lá na Alemanha. Então ele cuidava principalmente da parte cinematográfica, porque ele mexia justamente com essa parte, né? Ele era meio que um cineasta ali que cuidava dessa parte de produção cinematográfica para a propaganda nazista. E aí ele vem para a Bolívia com a família, né, fugindo então provavelmente ali de algumas consequências, podemos dizer assim, mas entre outros motivos. E há, claro, obviamente, um choque cultural aqui, né, diante do que eles viveram na Alemanha e diante do que eles começaram a viver na Bolívia, né? Então existe esse choque cultural, apesar do Rodrigo não esmiuçar tanto isso, né, a gente começa a perceber. E ele, como cineasta, vem para a Bolívia, né, chega na Bolívia com a intenção também de, claro, construir uma nova vida, mas também de dar continuidade ao seu trabalho. E aí que então entra a nossa primeira parte da história, porque eu costumo dizer que essa história aqui é dividida em duas partes, até porque mais para frente nós temos uma jogada de tempo, né? Não um tempo necessariamente longo, mas uma jogadinha de tempo para encontrar alguns personagens do início já um pouco mais maduros no final. Né? Justamente acontece algo ali no meio, que eu vou falar disso daqui a pouco, para que a história seja dividida. No entanto, ao olhar esse livro pela primeira vez, ao ler esse livro e começar a ler esse livro, nós temos a sensação de que ele é um livro de aventura, que a família aqui vai se deparar com uma espécie de aventura. Até porque o início da história vai falar aqui da busca de uma cidade perdida, né? Uma cidade inca perdida na selva amazônica aqui. Então o Hans com a família, ele vai, e alguns amigos também, ele vai em busca, né, dessa cidade perdida. Obviamente, como ela é perdida, né, ele vai tentar encontrar essa cidade, se é que de fato ela existe, né? Então há aí uma aventura, né? Há aí, por exemplo, uma expedição mata dentro aí para tentar procurar esse tal vilarejo aí, certo? E tudo de forma documentada, né? Eles levam os equipamentos, eles querem fazer realmente um documentário a esse respeito. E aí nós começamos a entender alguns personagens dessa história, porque o clã da família Hans, ele é composto pelo pai, pelo patriarca Hans, pela Aurélia, pela mãe, e aí nós temos as filhas, né, que se dividem um pouquinho ali na questão da personalidade. Por exemplo, a Mônica, ela é muito mais puxada a esse lado aventureiro, esse lado inconformista, esse lado que gosta de ser aguçado, né? Que gosta de ser aguçado por algum desafio, né? Muito parecida a ela, inclusive, com o pai, com o Hans, né? Só que aqui a gente também tem a Trixie, né, e a Heidi, que são as outras irmãs da Mônica ali, mais novas, né? Basicamente isso aí forma então o núcleo da família.
No entanto, nós temos outros personagens aqui também, como os amigos, né, da família, principalmente na primeira fase aqui da história. O que interessa pra gente aqui, claro que é justamente isso que o autor quer passar, é a questão mesmo dos afetos, né? A questão da parte afetiva dessa família. Porque ela é uma família, eu não posso dizer assim que ela é uma família desestruturada, não necessariamente, mas também não é um exemplo de família estruturada aqui. Então aqui a gente tem alguns conflitos que muitas vezes eles ficam subentendidos, né? E muitas vezes até explícitos demais. Né, como é o caso, por exemplo, dos conflitos pelos quais a Mônica e o pai dela vão passar lá na segunda fase do livro, tá? Só que aqui, como eu disse para você, a gente vai ter uma falsa sensação de que esse livro se trata de uma aventura justamente por conta dessa expedição, né? No entanto, essa expedição não vai dar em nada, vai ser um fracasso, ninguém vai encontrar cidade alguma, tá? Só que ela vai servir pra gente entender um pouquinho dos personagens aqui, um pouquinho do pensamento deles, da personalidade deles, e da forma como eles se interagem, né? Como eles se veem e como todo esse movimento, né? Todo esse movimento afetivo vai gerar as memórias que cada um deles vai levar para frente, né? E que vão influenciar muito a segunda parte da história lá na frente, quando a Mônica decide não, né? Quando ela realmente se torna a protagonista da história. A partir do momento em que há o fracasso dessa expedição, né? Que essa expedição é a tal cidade de Paititi, se eu não me engano. Isso, Paititi, o nome da cidade. A partir do momento em que essa história fracassa, a gente começa a perceber o protagonismo da Mônica, né, que ela vai levar para o resto do livro aí. Mônica, inclusive, como eu disse, que foi uma personagem real, uma personagem muito importante. Há muita coisa sobre ela, caso você queira dar uma pesquisada sobre Mônica Urtler, porque ela foi uma figura muito importante diante da situação, né, do panorama social e político da Bolívia ali pelos anos 50 e 60. Quando estavam eclodindo ali alguns movimentos sociais, né, relacionados às guerrilhas, né? Então aqui a gente inclusive tem algumas alusões aqui a Che Guevara, né, às guerrilhas, aos movimentos sociais, né, e inclusive também as atrocidades cometidas ali de um lado do outro e também as consequências políticas, né, dessa divisão social influenciada pela política e, claro, influenciada pelo meio externo também. Apesar de não ser o foco do Rodrigo, tá? O Rodrigo Hasbun aqui ele não vai focar no ambiente, no ambiente social, ele não vai focar aqui num contexto histórico, tá? Mas é interessante que a gente, digamos assim, esteja um pouco inserido ali nesse contexto histórico, né? Entenda um pouquinho o que estava acontecendo na Bolívia naquela época, para que a gente consiga entender alguns fatos aqui da história, alguns acontecimentos da história e também tente entender as motivações da Mônica. Por quê? Porque aqui entra a segunda parte que faz com que a Mônica tome o protagonismo da história. Ela vai se envolver justamente com esses movimentos políticos das guerrilhas. Então ela vai entrar para esses movimentos das guerrilhas, o que vai causar, claro, total perplexidade para a família, especialmente para o pai, né? E as irmãs dela também vão ser contra, elas vão tentar entender as motivações da Mônica para agir dessa maneira, elas não vão conseguir, a própria Mônica também, ela não está se importando, na verdade, né? Para ela não faz a mínima diferença se as pessoas vão entender ou não as motivações dela. E aqui eu gostaria de voltar um pouquinho no início ali para a questão da expedição e depois fazer um paralelo também com essa questão da nova Mônica, né? Do surgimento dessa nova Mônica. Lá no início, então, a gente vê que a expedição, como ela não deu em nada, né, a gente vê que ela serviu para apresentar os personagens. E aparentemente, né, se a gente for observar apenas dessa maneira, parece que a intenção do autor era somente essa: criar uma espécie de situação para que ele pudesse apresentar seus personagens. No entanto, a coisa não é bem assim, tá? Porque me parece aqui que não foi essa apenas a intenção do autor. Aqui ele faz um paralelo muito interessante a respeito justamente dos laços afetivos dessa família. Por quê? Porque nessa expedição não vai toda a família, né? Não entra toda a família na mata atrás dessa tal cidade. Vai o Hans, vai, por exemplo, a Mônica, né? Vai a Heidi, que é uma filha ali, digamos assim, que está intermediária na questão de personalidade, ela fica meio para lá, meio para cá, né? E também os amigos do Hans, né? Os amigos ali da família, inclusive acontecem alguns diálogos interessantes, tem uma questão de uma certa atração ali, de uma personagem por outra, enfim. Tá? Mas não vem ao caso agora explicar esses detalhes, né, para quem realmente vai ler o livro. Só que, ao mesmo tempo em que o Hans parte em busca dessa cidade, a filha, a Trixie, ela fica em casa, né? Ela fica em casa, ela não vai a essa expedição junto com a mãe, né? Junto com a Aurélia.
E aí a gente começa a perceber esse afastamento, né, afetivo na família, porque existe o paralelo dessa viagem, né, com justamente o paralelo dessa sensação de casa, sensação de lar, né, que a Trixie e a Aurélia passam. Esse distanciamento físico, né, que o Rodrigo traz, que a narrativa traz para os personagens, meio que solidifica, digamos assim, um certo afastamento mesmo afetivo, um certo afastamento emocional da família. Então a gente vê ali, a gente enxerga, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente enxerga uma Mônica um pouco mais, digamos assim, aventureira, um pouco mais inconformista, né, bem ao estilo do pai, como eu disse, inclusive essa é a personalidade que ela vai carregar ali pelo resto do livro e que vai influenciar, obviamente, né, ela tomar certas ações ali, quando já estiver adulta. A gente tem também ali a Trixie, que ela é um pouquinho mais contida, ela é um pouquinho mais emocional, um pouquinho também mais emocional pro lado da família e também um pouquinho mais racional em algumas atitudes, né? E ela está em contato, obviamente, ali em casa com a mãe, a Aurélia, que é uma pessoa um pouquinho mais perturbada diante de algumas coisas pelas quais a família havia passado, né? A Aurélia se mostra, inclusive, também uma pessoa bastante cansada, né? Emocionalmente cansada. Inclusive, tem uma passagem aqui no início do livro, né? Que é bastante interessante. Vai servir, inclusive, para a gente entender mais ou menos, né? Como o Rodrigo faz a narração aqui desse livro. Aqui a gente tem um diálogo, né, entre mãe e filha, então a mãe pergunta para a filha a respeito do pai, né? Perguntei se ainda o amava. Abriu os olhos e me encarou. Temi que fosse confessar que não, mas disse a mim mesma que compreenderia. Disse a mim mesma que era natural deixar de amar. Disse a mim mesma que na realidade o que era pouco natural era continuar amando. Ou talvez não, talvez eu tenha me dito isso muito depois. Cada dia mais, disse mamãe, ainda me olhando. Então aqui a gente começa a ver algumas reminiscências, algumas dúvidas, né, que vão começando a gerar essa memória afetiva que vai ser passada lá mais pra frente. Memória, inclusive, que é um tema bastante recorrente nesse livro aqui. Tem um trechinho depois que vai resumir bastante ele. Outro trecho interessante aqui, ó. Antes de voltar ao acampamento, nos abraçamos. Era talvez nossa maneira de aceitar a distância que havia entre nós. Nossa forma de nos dizer coisas que não sabíamos como dizer. Então aqui também, né, é um trecho que já revela um pouquinho desse afastamento, digamos assim, afetivo entre alguns membros dessa família. E aí, voltando à história, então, nós temos a segunda fase do livro já com a Mônica adulta, claro, a Mônica e, consequentemente, todos os outros personagens aqui mais velhos, né? E a Mônica entrando, então, para os movimentos políticos que deixam o pai muito perturbado. E aí a gente tem um embate muito grande entre ela e o pai, né, em relação a isso. É claro que os dois ainda vão se enfrentar muito, né, vão ter muitos conflitos ainda entre os dois aqui, por conta dessa decisão da filha, né, por conta de todas as consequências que isso vai trazer não só para ela como para a família também. E aí então toda a história de fato começa a se desenrolar, né? Então aí a gente tem todos os acontecimentos políticos, a gente tem inclusive aqui a participação de outros personagens, né? E justamente entra aí aquela questão que eu havia dito, né, no começo a respeito dos capítulos, porque os capítulos aqui eles são narrados de forma separada. Alguns capítulos narrados por outros personagens. Então aqui a gente tem uma espécie de polifonia, né, que é quando a gente tem várias narrações aqui, uma polifonia em linha, né? A gente tem vários personagens narrando capítulos separadamente. E o curioso, interessante, é que muitas vezes a gente não sabe necessariamente qual personagem está narrando qual capítulo no início. Então eu mesmo fiquei um pouco confuso no início de alguns capítulos, porque eu não consegui perceber qual personagem estava narrando aquele capítulo, até que, obviamente, né, a gente chega num momento em que a gente tem um insight, a gente consegue descobrir realmente quem está ali, e muitas vezes é legal até você voltar um pouquinho no capítulo, né, para reler com aquele novo personagem em mente, com aquele personagem em mente. Isso não deixa o livro necessariamente confuso, ele não fica confuso por conta disso. Mas é uma estrutura que eu achei bem interessante, uma forma de narrar que eu achei bem interessante. Inclusive, alguns capítulos são narrados até mesmo por personagens que não fazem parte, digamos assim, do núcleo protagonista da história, né? Então a gente tem alguns personagens sendo narrados aqui por amantes, inclusive, né? Por cunhados, enfim. É algo que o autor conseguiu fazer de uma forma bastante única, creio eu aqui, porque eu nunca tinha visto algo pelo menos parecido com isso. E agora, passando dos aspectos estéticos para uma análise um pouquinho mais subjetiva do livro, eu diria aqui que o grande propósito do Rodrigo aqui não é, na verdade, né, uma descrição histórica, não é uma descrição política, não é nada disso, apesar dele usar isso como contexto.
Como eu disse também, ele não faz disso uma espécie de estudo minucioso sobre o que estava acontecendo na Bolívia naquela época, até porque isso não é necessariamente preciso para a história, né, para entender a história, apesar de ser algo relativamente útil. O propósito do Rodrigo aqui é justamente fazer algo um pouquinho mais biográfico, né? A gente tem aqui uma passagem de tempo que vai criar memórias, que vai remoer memórias e que vai inclusive modificar memórias. Isso que eu acho que é interessante aqui também. Nesses pequenos trechos que eu narrei, deu para perceber aqui que existe uma certa superficialidade, né? Não superficialidade do texto em si, mas uma superficialidade em relação aos sentimentos, às emoções, aos afetos necessariamente, né, dos personagens aqui. E essa superficialidade me pareceu muito intencional, porque de fato o autor queria aqui mostrar como circunstâncias externas, né, acabam influenciando as ações de uma pessoa dentro de um meio ali muito particular, muito interno. Nesse caso específico, um clã, né, uma família, né, mas isso também não se restringe à família, se restringiria a um grupo de amigos, a uma comunidade, né, e como essas ações, né, dessas pessoas ou de uma única pessoa ali dentro acaba tomando conta, tomando parte, né, de outras pessoas, influenciando nossa maneira de viver, nossa maneira de ver outras pessoas e de encarar outras pessoas, de se relacionar com outras pessoas e de desenvolver, no caso, afetos, né, ou desafetos, né. E aqui a Mônica, né, que é a protagonista, ela passa uma sensação muito de confusão, né, de falta de pertencimento. Parece que ela não consegue se encontrar, ela não consegue encontrar um lugar a qual ela possa pertencer, e muito provavelmente, talvez ela tenha tomado essas decisões, né, tenha tido esse ímpeto de partir para uma luta, para algo maior do que ela, porque ela se encontrava muito vazia, muito sem propósito, né, dá essa sensação que o autor passa aqui, além de outras sensações, claro, porque outras sensações que eu senti lendo esse livro foram a sensação de nostalgia, e aí é claro que eu tenho que mencionar aqui, né, as duas fases do livro, por assim dizer, mas também essa sensação de nostalgia vem diante da análise que a gente faz das memórias afetivas, né, entre o início do livro e entre o final do livro, porque as memórias acabam se moldando a certas situações e muitas vezes é que elas acabam sendo editadas, né, pelo tempo. E isso não é um fato isolado, né? Realmente algumas memórias parecem que na vida real mesmo elas são moldadas, elas são editadas com o tempo. Depois de alguns anos elas não parecem tão verídicas, né, quanto eram há um tempo atrás e vice-versa. É possível também aqui sentir uma sensação de melancolia, por exemplo, de tristeza, uma sensação de... Eu costumo dizer uma sensação de derretimento. Parece que os personagens aqui, com o tempo, eles acabam se derretendo, parece que eles vão se desgastando emocionalmente com o tempo por conta desse conflito afetivo que eles desenvolvem entre si, né? Eu costumo dizer que há uma espécie de derretimento aqui dos personagens. Só que é bom lembrar que o Rodrigo, ele não vai passar isso de forma deliberada, ele não vai jogar para o autor assim, esses são os sentimentos que você deve sentir com a minha obra. Não, ele vai desenvolver isso através justamente da superficialidade intencional que ele vai passar para alguns sentimentos, para alguns personagens ali em relação, né, a outros personagens, então aos acontecimentos, né, que se passaram com outros personagens, né? A forma como um personagem, por exemplo, reage ao que aconteceu com o outro, inclusive o pai reagindo com a Mônica e a Mônica reagindo com o pai, ou as irmãs, por exemplo, reagindo com a Mônica, né, ou tentando tirar a Mônica do caminho que elas acham que não é o correto. É isso, o autor aqui basicamente ele quer mostrar como essa questão afetiva ela é influenciada, né, por muitos meios físicos também, inclusive, né, mas ele quer mostrar que nem sempre apenas por isso, porque a gente tem aqui personagens muito próximos, mas distantes afetivamente, e aqui a gente tem uma personagem que ela vai se afeiçoar, que ela vai ter uma afetividade muito maior por um personagem ou por uma causa que em determinado momento está muito longe dela, né? Como essa questão afetiva, ela afeta não só as pessoas, mas também causas, né? Também pensamentos, ações, né? Tomadas de decisões que alteram inclusive o âmbito coletivo. É muito complexo falar sobre isso, né? Mas é bastante interessante ver como isso acontece dentro desse livro, de uma forma um pouquinho velada. Eu vou ler um trecho aqui que eu acho que resume basicamente todo esse livro aqui. É um trecho de apenas 3 linhas, mas basicamente aqui ele faz uma síntese, né, do que esperar dessa leitura, né? Não é certo que a memória seja um lugar seguro. Nela também as coisas se desfiguram e se perdem. Nela também terminamos nos afastando das pessoas que mais amamos. Bom, é isso.
recomendo a leitura desse livro, recomendo que você leia com atenção, não precisa estudar todo o contexto da Bolívia naquela época, mas tendo ciência do que estava acontecendo, tendo ciência dos acontecimentos, é bastante interessante. E se você quiser, é legal também pesquisar, depois de ler esse livro, um pouquinho da história, né, dos Urkel, da família Urkel em geral, mas especificamente da Mônica, né, porque de fato ela foi um personagem, ela é aqui um personagem de ficção, mas que na verdade existiu. Então é muito interessante conhecer a história dela também, para você se inteirar um pouquinho mais do que o Rodrigo quis colocar aqui dentro. Joia? É isso então. Espero que você tenha gostado e te vejo então no próximo vídeo. Até mais!